Muito bem, pessoal, estamos de volta e hoje eu vou falar sobre as novidades do Django 5.0. O Django 5 foi lançado no dia 4 de dezembro de 2023 e ele funciona do Python 3.10 em diante. E as principais novidades do Django 5 são Database Computed Default Values, ou valores default no banco de dados, Database Generated Model Field, ou campos calculados no banco de dados, e nós veremos também que o campo Choices tem mais opções, e por fim veremos uma nova forma de renderizar Help Text no formulário com Field Group. O link dessa documentação está aqui em github.com/rg3915/django5. Temos o link dele aqui e veremos agora como rodar o projeto na nossa máquina. Então eu vou fazer o clone desse repositório, que já tem um template básico pronto. Entrar na pasta e digitar python-m venv.venv. Vou ativar a virtual env e digitar pip install -r requirements. Inclusive, se a gente ver aqui, o arquivo requirements já tem o Django 5.0, estamos usando o Django Extensions, PsychoPG Binary e Python Decouple. Eu vou abrir aqui o projeto e reparem que aqui a gente tem um Docker Compose, onde dentro dele eu tenho um database com Postgres, que é o que a gente vai usar aqui, e reparem que ele está na porta 5431. E temos também o pgadmin rodando na porta 5051. Por fim, vamos criar as variáveis de ambiente. Então Python contrib envgen, ele vai criar um arquivo .env com a secret key, PostgresDB igual a dicas de Django, PostgresUser Postgres, PostgresPassword Postgres, dbhost localhost e dbport 5431. Se você olhar aqui no settings.py do projeto, reparem que já estamos usando o Python Decouple aqui com config para a secret key. Aqui já temos uma app chamada core, que é essa app que está aqui. E já temos aqui o banco de dados configurado para Postgres e as configurações de name, user, password, host e port. Aqui embaixo eu coloquei o language code em PTBR, time zone América São Paulo, e defini também o static root da linha 134. Então vamos ao nosso primeiro exemplo. Eu venho aqui em core models.py, vamos importar o null de models.functions e criar uma classe todo. Vou criar um char field chamado task, um boolean field chamado completed, e aqui já tem a novidade que é o db_default igual a true, e aqui eu vou criar created igual a models datetime field com db_default igual a null, que é uma funçãozinha. Com isso, se eu rodar aqui python-manage.py make migrations, eu esqueci de rodar docker compose up-d para subir os containers do Postgres e do pgadmin. Agora sim eu posso rodar o make migrations e o migrate. Como eu tenho o Django Extensions já instalado, eu posso rodar python-manage.py shell_plus e ele já importa para mim o to-do. Então eu consigo fazer isso daqui, criar aqui uma tarefa, colocar uma aspa aqui que eu esqueci, e aí se eu fizer todo.objects.all.values, repare que nós preenchemos o created com a data atual, e isso foi preenchido automaticamente, e o completed igual a true. Só que tem um probleminha, o db_default não aceita referência a outros campos ou modelos. Por exemplo, se eu criar uma classe aqui, decimal field price, colocar 7 e escrever aqui um decimal field chamado desconto e escrever aqui db_default f price vezes 0.9, aqui em cima eu tenho que importar import f. Se eu rodar o make migrations, depois o migrate, ele dá esse erro aqui, ó, dizendo que o campo desconto não pode ser usado em db_default. Então, para a gente resolver esse problema, a gente faz o seguinte: vou comentar isso daqui e isso daqui. Reparem que ele retorna esse erro, product discount cannot be used in db_default. Então a gente não vai poder usar desse jeito. Então a gente vai ter que apagar isso daqui. Então vou fazer docker compose down-v minúsculo. Depois eu faço docker compose up-d. Vou remover as migrações, backend core migrations. Vou criá-las novamente, só que eu defino a app core
e depois o migrate. Agora vamos ver como que ficou isso daqui no PostgreSDB. Então eu posso rodar docker container ls. Temos aqui o dicas de Django DB. Então docker container exec-it dicas de Django DB PSQL e o nome do banco, que é dicas de Django DB. Se eu colocar barra invertida dt, reparem que nós temos aqui a tabela core to do. Então eu posso escrever isso daqui. E daí eu tenho todas as informações da tabela core to do e vejam aqui que no campo created tem um column default com o timestamp. Ou nós podemos ver isso pelo painel de admin. Se eu vier aqui no Portainer, tem aqui o pg admin. Aí eu vou colocar aqui a senha. Aí aqui eu escrevo dicas de Django DB. Coloco aqui. A senha é Postgres também. E peço para salvar. Aí reparem aqui que na tabela Core to Do, quando eu clicar em Properties, eu venho aqui em Columns e eu tenho aqui a informação do Statement Timestamped para o campo Created. Então com isso nós vimos como usar o DB Default. Agora veremos como usar o Database Generated Model Field. E reparem aqui que tem dois tutoriais que eu estava seguindo como base, que é do Paolo Melchiorre, e eu peguei essa com Postgres. Então eu vou copiar esses campos aqui, criar um travel. Eu tenho aqui um char field destination, um datetime field start date e end date, e um método chamado duration que subtrai end date menos start date. Python manage.py make migrations e migrate. Quando eu rodar shell underline plus, eu já tenho ali o travel sendo importado, e aí eu vou escrever uma viagem aqui. Ele criou aqui, e quando eu faço travel.objects.last, vou limpar a tela aqui, se eu digitar travel duration, vou corrigir aqui, ele me retorna que essa viagem demorou 1 dia e 22.500 segundos. Ou, ao invés de fazer desse jeito aqui, que é o jeito mais simples, só que isso daqui é basicamente um campo calculado, eu poderia fazer isso daqui. Criar um manager, criar um query set e fazer um annotate, escrevendo duration igual a f endDate menos f startDate. Daí aqui eu vou copiar esse pedaço aqui, descomentar aqui. Tem que descomentar o f aqui em cima. E aqui eu vou escrever objects igual a duration manager para ele dar o comportamento. E vou acrescentar mais umas coisinhas aqui. Venho aqui, make migrations, migrate, shell underline plus. Se eu criar uma viagem novamente e pegar essa última viagem, eu consigo chamar o travel duration sem abrir e fechar parênteses, e ele já me retorna o travel duration. Só que se eu vier aqui e digitar docker container exec it dicas de Django PSQL dicas de Django DB, quando eu rodar esse comando aqui, reparem que aqui não existe o campo duration, então ele não pode ser indexado no banco de dados. Por isso que agora nós temos o generated field, que funciona da seguinte forma. A sintaxe básica é essa: class generated field, expression, output field e db persist, onde o expression é onde você vai calcular o que você precisa, output field geralmente é onde você define o tipo de campo baseado no Django Models, e o db persist, se você colocar igual a true, ele vai persistir os dados no banco de dados. Então vamos reescrever esse código aqui, e basicamente vai ser o seguinte: duration igual models.generated field expression, daí eu posso colocar f igual a endDate menos f startDate, deixa eu descomentar ele aqui em cima, vírgula, output field igual a models.duration field e db persist. Vou rodar aqui o make migrations, o migrate, e se eu olhar aqui no pgadmin, refresh, travel, property, column, reparem que aqui nós temos o campo duration e ele tem como default o endDate menos startDate, tanto que ele aparece aqui também. E aqueles dois
registros que a gente já tinha criado, aparece aqui, o campo duration. E se eu executar esse comando aqui, para entrar no container, eu posso fazer generation expression e isGenerated. E ele me retorna aqui a coluna generated expression, onde o duration tem endDate menos startDate, e o isGenerated igual a always. Significa que toda vez ele será atualizado. Então, shell underline plus, vou colocar aqui uma viagem para Santorini, e se eu pegar essa última viagem, travel.duration, ele já me retorna o tempo de duração da viagem. E de fato, eu posso conferir por aqui também. Então temos aqui a duração de cada viagem registrado no nosso banco de dados. E novamente pelo pgadmin, temos aqui os dados e é isso aí. Um outro exemplo bacana e mais simples, inclusive, é quando a gente define um nome completo de uma pessoa. Se eu escrever isso daqui, eu tenho person com first name e last name, e tenho um full name, que é a concatenação de first name e last name. E eu retorno ele no dunder_str. Fazendo isso, shell underline plus, eu consigo aqui cadastrar uma pessoa, Regis Santos. Ah, esqueci do make migrations e migrate, que eu alterei o models, né? Então eu vou cadastrar aqui novamente. E daí se eu fizer person.fullname, eu tenho ele aqui. Só que se eu fizer person.objects.filter fullname igual Regis Santos, isso não é possível, porque esse campo é um campo calculado que a gente fez aqui em tempo de execução, ele não está no banco de dados. Então, segundo o Paulo Melchiorre, a gente vai usar aqui uma concatenação chamada concat_op, porque a concatenação padrão do Django não vai servir aqui também. Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui em cima eu importo o value. Aqui eu vou escrever o concat_op e aqui eu vou escrever fullname igual models.generatedField, onde o expression será concat_op firstName, value, e põe um espaço vazio aqui no meio, e last name, vírgula, enter, output field igual a models text field e db persist igual a true. Posso tirar isso daqui e prontinho, tá tudo certo. Quando eu venho aqui e faço make migrations, depois migrate e shell underline plus, eu posso cadastrar uma pessoa e fazer person.fullname, que ele me retorna aqui. E se eu fizer person.objects.filter fullname igual a Regis Santos, ele me retorna os registros aqui, porque os dados foram persistidos lá no banco de dados. Um outro exemplo muito bacana e que provavelmente você vai querer usar nos seus projetos é um subtotal de vendas. Então eu vou pegar esse produto aqui, vou tirar uma cópia, comentar ele aqui e vou colocar ele aqui embaixo de novo, só que eu vou colocar só isso daqui e escrever umas coisinhas aqui. Vou criar uma classe para venda com uma foreign key para person, que será o nosso cliente, e datetime field created, onde eu já posso usar o db default igual a now. Vou copiar isso aqui. Aqui, se eu colocar created, ele sai pela ordem que foi criado. Se eu colocar um sinalzinho de menos, ele fica invertido, ou seja, o mais recente primeiro. Então já fica aí essa dica também. Uma outra dica legal é que aqui eu posso fazer f de fstring, str, self.pk, e aqui eu coloco um zfill para ele ficar 001, 002 e assim por diante. Aqui eu vou fazer um sale item, ou seja, todos os itens da venda. Tem uma fk para venda, uma outra para o produto, tenho a quantidade, o preço, que é um decimal field, e o nosso subtotal será igual a generated field, onde o expression será f em quantity vezes f price, o output field será um decimal field com maxdist 7, decimal place igual a 2, e db persist igual a true. Deixar pela ordem do pk, só que invertido, e aqui será make migrations, migrate, shell underline plus. From random, import randint e random. Vou colocar aqui alguns produtos e fazer. Para criar os produtos,
Criamos os produtos aqui. Vou criar uma pessoa. Vou criar uma venda. E vou pegar todos os produtos novamente. Vou pegar esses produtos e vou colocá-lo como itens da minha venda. Um preço randômico de 1 a 10 vezes random. Prontinho, deu certo. Se eu vier aqui e entrar no container, repare que nós temos aqui as tabelas Product, Sale e Sale Item. Então eu posso fazer em Sale Item, tem um ponto e vírgula aqui no final, e nós podemos ver que o campo subtotal, ele tem um campo calculado, que é quantidade vezes o preço, is generated igual always. Então se eu fizer Sale Item no singular, ponto e vírgula, nós temos aqui a quantidade, o preço e o subtotal. Agora vamos editar os itens da venda. Então eu tenho aqui os itens da venda. Se eu pegar o primeiro é o morango. Deixa eu pegar as informações dele aqui. Quantidade, preço e subtotal. 7, 1,50 o preço. O subtotal 10,50. Então se eu fizer a quantidade igual a 2 e pedir para salvar, agora nós temos 2, 1,50, só que o subtotal ainda está 10,50. Eu acho que tem que fazer isso aqui. Provavelmente eu tenho que pegar ele de novo aqui. Pronto, agora deu certo. Vamos conferir pelo PG admin também. Refresh. Sale item. Era isso aqui, que era 2 vezes 1,50 dá 3. Então, tá certinho, tá atualizado. Agora nós veremos mais opções para o model Field Choices. Então eu vou escrever isso daqui, um Text Choices, e posso escrever assim, ó, na forma de um dicionário. Quando eu escrevo desse jeito aqui, eu vou colocar aqui um winner com name, a medalha que vai para medal.choices e o sport que vai para sport choices. Daí aqui eu escrevo isso no admin, make migrations, imigrate, run server. Podemos ver aqui pelo admin, tem que criar um super user, porque eu não criei. Então temos aqui o winner, e aqui, como nós podemos ver, os esportes estão agrupados por categorias. E aí eu tenho essa opção aqui das categorias, martial arts, faculties, e as opções aqui, judô, karatê, badminton e tênis. Então essas são as opções do choices. Agora nós veremos como trabalhar com update or create, e veremos que tem uma novidade aqui. Então primeiro eu vou importar o user aqui em cima. E aqui eu vou colocar um artigo com título updated by user e created by user. Make migrations, migrate, shell underline plus. Vou importar o user aqui e vou escrever article.objects.update or create title igual. E aqui eu escrevo defaults igual updated by, que é o nome do campo, user. E aqui create defaults será o created by. Se eu fizer isso uma vez e rodar a aplicação aqui, vou colocar aqui o artigo no admin. Nós temos aqui que o artigo Django 5 ele foi criado pelo admin. E aí se eu rodar o mesmo comando de novo, antes ele tinha retornado true, agora ele retornou false. Ou seja, significa que ele não criou um registro novo, ele pegou o registro que já existe, só que aqui ele adicionou o updated by admin. Então, de novo, se eu fizer isso daqui, ó, escrever aqui Python 3.11.7 defaults updated by user e created default created by user, ele criou aqui Python 3 created by admin. Se eu rodar o comando de novo, antes era true, agora é false, e ele simplesmente pega o registro que já existe e atualiza o updated by admin. Isso já facilita a vida para a gente não ter que ficar criando signals para atualizar alguns campos. A gente consegue fazer direto por aqui. E por fim, vamos ver uma novidade do Django Forms. Então vamos criar aqui touch backend core forms.py. E reparem o seguinte, se eu criar esse campo aqui com um campo name com help text, eu posso verificar o retorno desse template direto pelo Shell Plus. Então eu faço
basic form. E aí se eu fizer, quando eu fizer um print form template.render context, reparem que aqui nós temos o help text. Só que se eu fizer apenas para o campo name, ele não retorna o help text. Então, a novidade do Django 5.0 em relação a isso é isso daqui. Form.name as field group. Com isso, .render, eu consigo renderizar o help text novamente, individualmente em cada campo. Legal? Agora vamos ver isso daqui num template, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou criar uma pasta backend core templates core e criar um arquivo chamado form.html. Vou criar também na AppCore um URLs. Então aqui no meu URLs principal eu vou descomentar essa linha. E aqui no URLs dentro da AppCore eu vou escrever simplesmente isso daqui. Então eu vou criar essa view chamada formView, só que antes eu vou precisar importar from.forms import basic form, que é isso daqui. Então meu método, vou chamar o template, chamar o formulário e colocar no contexto. Aqui no formulário.html eu vou colocar esse conteúdo que está lá no GitHub. E aqui eu tenho form.name.asFieldGroup. Vou fazer aqui run server. E aqui nós temos o campo e o help text. Só que, por exemplo, se você estiver fazendo um layout onde você gostaria de colocar o help text na parte de baixo do input, você não consegue fazer isso por aqui. Por quê? Porque quando você vem aqui, ó, isso aqui é o código fonte do Django, github.com/django forms templates django forms field html. Reparem que o help text ele está acima do seu campo, sendo que o campo está na linha número 9. Então o que a gente pode fazer é o seguinte, eu posso criar um custom field, então eu vou fazer custom field.html e reparem que aqui eu coloquei o help text abaixo do field, abaixo do campo. E aqui no Forms eu vou mudar um pouquinho e vou colocar isso daqui. Só que antes eu pulei uma parte que era vir aqui no Forms e escrever aqui template name igual a core/customfield.html. Vou aproveitar e colocar mais um aqui, só que sem a customização para você ver a diferença. E mais uma dica aqui é que você pode colocar o form control do Bootstrap direto no formulário. Seria isso daqui. Field name, field in self.fields.items, field.widget.attr igual a form control. Esse integer field deve estar com algum erro de digitação. Faltou um Rzinho aqui. Então, reparem a diferença. O primeiro, ele tem o custom field.html e o help text ficou embaixo do campo. Só que esse aqui é o padrão do Django oficial, onde o help text fica em cima. Eu não consegui colocar em todos os campos automaticamente, então você teria que colocar em um por um. Se você quisesse colocar nesse daqui também, teria que tirar uma cópia aqui. Ó, daí ele funciona também. E é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, um abraço e até a próxima.